Bom, meus amigos, mais um Boteco do Maia, hiper, ultra, mega agitado como sempre, porque é assim mesmo que é um boteco, né? Você chega no boteco, você quer falar, você quer brincar, você quer ficar bêbado, você quer falar, você quer chorar, você quer falar do amor da sua vida, você quer falar do chifre que você levou, você quer falar de tudo. Esse é o Boteco do Maia. Foi criado justamente para ficar aí, ó, essa muvuca toda. As pessoas falam lá, a gente fala aqui, o DJ tá botando música, o outro tá fazendo o som. Cara, é uma confusão. Mas quando se fala em coisas sérias, e principalmente quando assusta a gente procura chamar as pessoas certas, até mesmo para um boteco. Já que o boteco é um lugar que pode ter espíritos bons e espíritos malignos, aqueles que te levam para a cachaçada, aquele que te levam para trair a tua esposa, aquele que faz você encher a cara e ficar embriagado, deitado na rua, aquele que faz você trair. Isso é um espírito ruim. Mas falar de espírito, falar do mundo sobrenatural, eu vou falar com ele, né? O Natan, das redes sociais, Belém de arrepiar, que só quando ele entrou aqui já ficou tudo mudado. O DJ já não botou a boina dele, aliás, o DJ não veio, o barman não botou a boina dele do Dark Veiga hoje, já ficou nervoso quando viu o Natan, né? O meu irmão chegou e disse, estou todo arrepiado, as meninas entraram sem abrir o portão, tá tudo complicado. Natan, prazer em tê-lo aqui, bem diferente das entrevistas que você já deu, que eu vi, né? Hoje com uma convidada especial, porque ela disse que ela morre de medo de espírito. Não sei se a casa dela é mal assombrada. Mas vamos já aqui usar o seu aparelho detector de espírito e ver o que ela trouxe com ela, se foi do bem ou foi do mal, né, meu amigo? Me fale agora, como é que começou essa paixão pelo mundo sobrenatural? Ou isso é uma coisa que vem contigo, ou você tem essa mediunidade, você tem a terceira visão? Fale pra gente que é a primeira vez que eu tô na sua frente e estou muito feliz em estar aqui, até porque tivemos muitas datas que foram marcadas que você não poderia vir por estar trabalhando. E conte tudo e não me esconda nada. Prazer é meu, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Drica. E, cara, falar do sobrenatural é falar de algo que acredito que aconteça com todo mundo, né? De uma forma ou de outra. Eu me considero um coletor e divulgador de histórias sobrenaturais, principalmente do estado do Pará, que é um verdadeiro celeiro dessas ocorrências, né? Belém, por exemplo, tem uma parte muito antiga dela, tem prédios muito antigos, né? E esses prédios costumam estar cercados dessas histórias, muito embora isso não seja uma regra também. Chega a mim histórias também de casas novas construídas em terrenos com histórias também muito antigas e tal. Enfim, o Pará é um estado com muitas histórias visagentas. O que tem na tua mente quando se fala em vida após a morte? Eu acredito total em vida após a morte, acredito mesmo em vida após a morte. Misericórdia! Meu Deus! E aí essa é uma das minhas explicações, né, para a questão da existência das chamadas assombrações, né, ou aparições, é justamente a vida após a morte. Algumas dessas pessoas simplesmente não desapegaram, não deixaram, digamos assim, os seus interesses, os seus afazeres, os seus amores, os seus desamores de lado ao partir e por isso de alguma forma ficam presas aqui entre nós. Tem um caso muito conhecido aqui, né? Que é o caso a moça do táxi. Quando eu cheguei de Fortaleza, eu andava de táxi apavorado. Eu digo, tomara que ela não pegue o táxi que eu peguei, né? Mas eu ficava sabendo dessa história. Me conta pra gente, como é que aconteceu? Você chegou a ir na casa dessa pessoa? Você já deu uma investigada nesse caso? Pois é, a história da moça do táxi, acho que é uma das histórias que eu mais conto nas minhas redes sociais, porque a lenda diz que no dia do aniversário dela, que era 19 de abril, ela aparece, chama um táxi, dá uma volta pela cidade de Belém, pelos pontos principais, pelos pontos turísticos, e depois ela pede para ser deixada em algum lugar. Isso varia um pouco, a história varia. Há alguns relatos, aí os relatos variam. Tem história que diz que ela embarca no cemitério, na frente do cemitério Santa Isabel, dá uma volta pela cidade e desce em algum ponto na região central de Belém. Tem relato também que fala o contrário, o inverso, né? Ela pega algum ponto na região central e desce em frente ao Santa Isabel.
O que é que existe de muito real nessa história? Essa moça existiu realmente, ela se chamava Josefina Conte. E Você sabe o ano? Ela viveu, ela nasceu em 1915 e faleceu em 1931. Ela morreu aos 16 anos, possivelmente vítima de tuberculose. O pai dela era o seu Nicolau Conte, que era um italiano, que veio para cá e fez fortuna com uma fábrica de calçados chamada Boa Fama. Inclusive ele morava ali na Gaspar Viana. Ele morava na Gaspar Viana. E ela viveu ali. Eu conheci uma sobrinha dela já, bati um papo, a Rita. E aí a Rita, ela contou um pouco da história, não exatamente da Josefina, que ela não conheceu. Sim. Mas a mãe da Rita era irmã da Josefina por parte de pai. Curiosamente, o pai da mãe da Rita, que também era o pai da Josefina, ele fazia a mesma coisa com a mãe da Rita, que dizem que ele fazia com a Josefina. Ou seja, no dia do aniversário da mãe da Rita, ele embarcava ela num carro. Naquela época, como bem frisava o saudoso Valcir Monteiro, que foi quem divulgou essa história aí para o mundo, não existia táxi, então era carro de aluguel. Então ele alugava um carro, embarcava a mãe da Rita no carro e dava uma volta pela cidade. Como tu és de Fortaleza, não sei se tu já ouviu falar do Buraco da Palmeira. Sim, sim. Tu és daqui de Belém, Drica? Sim. Já ouviu falar do Buraco da Palmeira, né? Ficava ali no comércio. Sim, Pois é. tem até a rua agora, né? Que Não, fala. tem tipo um centro, um shoppingzinho lá popular e tudo Sim. mais, que é mantido pela isso prefeitura. mesmo. E o que que acontece? Esse nome Buraco da Palmeira é porque ali antes havia uma fábrica, a Fábrica da Palmeira. Era uma fábrica de diversos derivados de trigo, biscoitos, pães e tal. Era um lugar badalado na época. Então, era um dos pontos que a mãe da Rita parava. Ela parava ali e a parada final era na fábrica de calçados, onde ela escolhia o calçado que ele aprovesse, né? O pai deixava ela escolher. Dizem que a Josefina, ela passava por isso também, que o pai fazia isso com ela. E que era uma filha muito amada. Acho que ele gostava de todos os filhos, mas ele tinha um amor especial pela Josefina. Então, quando ela faleceu, a lenda diz que ela passou a repetir esse hábito. No dia do aniversário dela, ela aparece, pega um táxi, dá uma volta, desce num determinado ponto, diz para o taxista que o pai vem pagar a corrida, que é para ele aguardar, ou então diz para ele voltar outro dia que o pai vai pagar a corrida. Aí o cara bate na porta e tal, olha, eu vim cobrar a corrida aqui dessa moça que eu vim deixar, descreve ela. E aí normalmente as pessoas que recebem já imaginam do que se trata, alguém vai, pega uma foto dela e pergunta, foi essa moça aqui que você carregou? Que viagem é essa, velho? E aí o taxista, desavisado, fala assim, foi ela. E aí vem a notícia que deixa o cara assustado, né? A pessoa diz, olha, essa moça é uma parente nossa, falecida há muitas décadas. Ela se chamava Josefina. Eu, pessoalmente, conversei com um taxista na década de 90 que me narrou exatamente essa história. Ele pegou ela, a gente está aqui na Gentil, né? Sim. Ele pegou ela na Gentil, só que quase na esquina... Aliás, ele pegou ela na Generalíssimo Deodoro, quase na esquina da Gentil. Ela pediu para ele seguir na Gentil e ele deixou ela ali passando a Teófilo Conduru, ali pro lado do Canudo já. E aí ela entrou numa casa e a história se repetiu. Ela pediu para ele aguardar, ele aguardou. Quando ele não pôde mais esperar, bateu na porta e foi surpreendido pela notícia. Essa é a história da lenda da Josefina, a moça do táxi, que está sepultada no cemitério Santa Isabel, no bairro do Guamá, em Belém. Eu vi uma história de abdução, que você soube também dessa história de abdução. Que história foi essa? Pois é, acho que tu está falando de uma história que aconteceu no Conjunto Maguari. Isso, foi de Maguari mesmo. Quem foi essa abdução? Quem foi essa pessoa? Em 96, né, um dos meus grandes interesses sempre foi ufologia. Sim. E aí em 96 eu tinha um grupo de pesquisa. E aí a gente foi... Eu vou te contar rapidinho uma história ligada a essa. Certo. Em 96 a gente foi chamado para investigar uma história de um OVNI que teria aparecido para o sacristão da igreja São Pedro e São Paulo. Fica ali também no bairro do Guamá, na Barão. Acho que é no Barão de Garapé-Miri, no bairro do Guamá. Ali onde tem aquela delegacia e tal. Sim. E aí,
a gente foi lá para conversar com ele, seu Alfredo. Ele narrou uma história fantástica. Ia dar meia-noite, o padre da igreja estava indo embora, ele não morava lá, e ele estava indo para os fundos da igreja. Ele morava num kitnet nos fundos da igreja. Quando ele terminou de fechar o último portão, ele olhou, tinha um objeto luminoso, mais ou menos do tamanho de um carro popular, bem em cima da copa de uma mangueira com foco, assim, seguindo na direção dele. Então, nas palavras do próprio Alfredo, ele jogou tudo para cima. Ele tinha pacote de bolacha, chave, ele jogou tudo pro alto, tirou a sandália do pé e correu em direção ao kitnet onde ele morava e dividia com um colega, e começou a esmurrar a porta e gritar para o colega abrir a porta. O colega abriu a janela assim para olhar, ainda viu aquele clarão passando. Né? Pois bem, uma semana depois, fomos chamados de novo lá, isso em 96, próximo a abril. O OVNI havia deixado uma marca. Ele disse, olha aqui o que aconteceu. No gramado da igreja estava lá uma marca oval. Essa marca, inclusive, pode ser encontrada na internet, porque ela foi fotografada por um pesquisador chamado José Luiz, e ele mandou para a revista UF e eles postaram a história. E aí a gente foi lá, olhou a marca, tinha 3 furos assim no centro daquela marca. E o gramado todo queimado. Depois de um tempo, aquela história espalhou, muita gente começou a aparecer curioso, e o que me disseram foi que o padre da igreja resolveu jogar uma calçada ali e acabar com a história. Um ano depois, eu fui chamado por um amigo que morava, né, o finado Antônio morava lá no Conjunto Maguari, em Augusto Montenegro. Ele disse, olha, tem a história de uma moça aqui que estão apelidando ela de ET e tudo mais, e acho que vai te interessar essa história. Isso já era 97, final de março já, eu acho. E aí a gente foi bater lá. Pergunta daqui, pergunta dele, foi eu e um colega, a gente achou a casa da mãe dela. E aí eu perguntei, é aqui que mora uma menina que passou por uma história aí com uma luz e tudo mais. E aí a mãe dela falou dizendo, olha, mas ela não fala nesse assunto, ela tá muito chateada e tal, e ela não mora mais aqui. E aí a mãe dela contou a história, para nós, e depois a gente conseguiu o endereço dela. Eu vou te dizer a parte que a mãe dela viu. A mãe dela disse que ia dar 1 hora quando a menina começou a sacudir o portão desesperadamente, gritando. O irmão abriu o primeiro portão lá da porta, né? A mãe saiu, ele nem esperou abrir o portão, ela pulou o muro, correu, se enfiou num canto da casa e começava a gritar, pedindo para tirar eles daqui, tira eles daqui. E aí depois ela contou a história para a mãe, o que aconteceu. E aí a gente pediu o endereço, né? Onde que ela mora e tal. Ela disse, olha, ela mora ainda aqui, ela tá amigada com um rapaz que era namorado dela, mas ela não vai querer falar com vocês, ela tá muito traumatizada e tal. Enfim, a gente pegou o endereço, foi lá, chegamos lá, era umas 3 ruas mais lá para baixo, entrando mais no Conjunto Maguari. E aí tinha uma moça lá nova, ela passou por essa experiência, ela tinha, se não me falha a memória, de 16 ou 17 anos, bem nova. E aí nós chegamos lá e perguntamos, é aqui que mora fulana? Tinha uma menina, cabelo preto, escorrido, varrendo a porta da casa com bilharito na calçada. Ela falou, o que vocês querem? Vocês querem? Aí eu expliquei, nós somos pesquisadores, soubemos que ela passou por uma experiência e tudo mais, e gostaríamos de ouvi-la. Ela disse, olha, sou eu, mas eu não quero falar mais sobre isso, eu tive muito problema e tal, né? A mãe contou que o pessoal começou a apelidar ela, começaram a fazer piada da experiência dela, ela não queria mais falar sobre o assunto. E também a própria experiência em si deixou a menina muito chocada. O que aconteceu com ela, né? E aí, assim, é só para vocês entenderem, a gente insistiu, ela não queria contar, né? Quando eu desisti de ouvir da boca dela a história, a mãe já tinha contado. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Quando eu desisti de ouvir da boca dela, e aí eu só perguntei assim, me diz pelo menos quando foi, tu lembra o dia? Porque eu tô querendo ver se a tua história aconteceu no mesmo dia ou próximo da história que aconteceu na igreja de São Pedro e São Paulo, no Guamá. E aí nessa hora, eu não sei por que, ela mudou de ideia. Ela disse, entre aqui, vou falar com vocês. E aí ela contou, cara, essa menina, ela chorava, lembrando dessa história. Tinha passado 1 ano já. O que aconteceu? Ela vinha de uma festa, ela e 3 amigas, lá do Conjunto Maguari mesmo. Sim. Quando chegou na 23, que era a rua dela, ela entrou
E as amigas continuaram. Ela caminhou um pouquinho mais e tinha um campinho lá de areia, um campinho de futebol, que na época era de areia, eu já olhei no Google, agora é uma quadra. Sim. Mas era só areia na época. E aí quando ela passou por ali, tinha um objeto bem baixo em cima desse campinho, com uma luz que iluminava a rua inteira. Ela tentou correr. É uma história fantástica. Sim. Aí ela conta que ela foi tragada por uma luz para dentro do aparelho. Sim. E que lá naquele aparelho haviam 4 seres. 3 eram parecidos entre si e batiam com aquela descrição clássica do Grey, ou seja, cabeção, o olhão, os folhinhos, né, no lugar do nariz, a boquinha. Sim. Só que eles tinham cerca de 2 metros de altura. E um foi o que mais traumatizou ela. Ela não conseguia nem falar direito sem chorar. Ela dizia que ele tinha uma aparência monstruosa e gosmenta. Era como ela definia este quarto elemento. Né? E que eles puseram ela numa espécie de maca com uma luz em cima, assim. Que ela acreditava que aquela luz não deixava ela mover o corpo, ela não conseguia mexer, só do pescoço para cima. Né? E aí, esses seres ficavam conversando. Esse que ela definiu como de aparência monstruosa e gosmenta ficava apontando assim para ela. E os outros mexiam com a cabeça negativa, como se ali houvesse uma discussão no entender da menina, né? E então depois eles se aproximaram dela. Obrigado. Esse que deixou ela muito traumatizada, se aproximou, esfregou a costa da mão no rosto dela, meteu a mão na boca, puxou a língua, sentiu a textura da língua dela, soltou. Ela sentiu 4 agulhadas, uma em cada lado do pulso e uma em cada lado do pescoço e desmaiou. Ali o maluco é brabo. Aí ela acordou ainda, estava lá no campinho de futebol, com o aparelho ainda acima dela do campinho. Ela correu para casa dela. E aí foi quando a mãe conta que ela balançava lá o portão, queria pular o muro e tudo mais e não conseguia. E aí foi a história que a mãe dela contou, né? Ela tentando ali entrar de qualquer jeito e gritando para tirar eles de lá de perto. Essa é uma parte da história lá da moça da abduzida do Maguari. Essa história teve um desdobramento depois. Natan, história maravilhosa. Eu teria zilhões de perguntas para você, porque um assunto que me interessa muito é falar do sobrenatural, falar da ufologia. Eu sei que você tem um compromisso, mas esse é o nosso primeiro contato. Espero tê-lo aqui no Boteco, até mesmo no meu outro programa, no meu outro quadro, né? Que é um quadro mais sério, um quadro que não rola essa muvuca, uma coisa pra gente falar um pouco mais sobre ufologia, né? Com muito mais propriedade. Falar sobre a Operação Prato, que foi uma operação que foi feita pelo nosso exército na época, que foi ocultado muitas informações e recentemente foram libertadas algumas das informações que estavam ocultadas, mas que hoje eu penso que a ufologia está ficando bem mais exata, né, do que antes, porque nós não tínhamos acesso à internet como nós temos hoje. Para finalizar, eu queria que você desse seu parecer um pouco da ufologia, um pouco desses casos que você foi em Casas Mal Assombradas, em Belém. Marcelo, olha, desses casos, 20%, 30% são realmente fakes, uma parte é verdadeira. E se você tem medo realmente, você já viu alguma coisa? Você, Natan, você já viu alguma coisa? Vamos começar com essa pergunta. Você tem medo? Cara, é claro que eu tenho medo, né? Acho que eu costumo dizer que o meu fascínio por essas coisas é maior do que o meu medo, mas eu tenho medo, sim. E sim, eu já vi muita coisa. Nessas visitas que eu faço, às vezes eu vejo vulto, vejo fantasma passando e tal. E acho que talvez a visão de um espírito mais real que eu tive, eu estava no trabalho, eu não estava indo atrás. Eu estava finalizando meu relatório e aí na sala que eu trabalho até hoje, vou fazer 18 anos, no mesmo lugar, eu estava finalizando meu relatório e aí subiu alguém na escada caracol que leva até a minha sala. Como ali eu sou responsável pela atalaia, né, e pelas pessoas que circulam ali, né, elas me procuram para reportar problemas ou para pedir algum tipo de material e tal. Então é normal subirem, sempre sobe alguém ali, né? Só que já era tarde. E aí eu estava aqui olhando para o lado de fora, a escada caracol estava aqui e alguém subiu
como eu disse, é normal. Só que a pessoa não continuou, ela ficou lá na entrada e não saiu, né? Não falou nada. E aí eu parei de olhar, e aí assim como tá o nosso amigo ali, o câmera, com a mão na cintura, né? Exatamente assim como ele tá com a mão na cintura, eu vi um sujeito, um cara moreno, baixo, só de short, sem sandália, sem camisa, com a mão assim na cintura, olhando para o meu monitor, né? Para a tela do meu computador. Sim. E aí naquele momento eu imaginei que alguém ali da comunidade tinha entrado para falar alguma coisa, tinha conseguido entrar, sei lá, deixaram o portão aberto, entendeu? Mas eu não pensei que era assalto, não. Mas eu também não achava que era um espírito. Parecia alguém de carne e osso. Parecia alguém de carne e osso. Não tem aquela visão que tu acha que fumaçada não. Tu viu você como eu tô vendo aqui Isso. a Drica. Exatamente como eu tô vendo vocês. E aí ele estava olhando pro meu monitor, né? Quando eu ia perguntar o que ele queria, ele olhou para mim, virou de costas, deu 2 passos e entrou na parede. Caramba. Só aí eu percebi que eu estava olhando para um espírito. Cara, e assim, quer dizer, tu falou, eu tô todo arrepiado, né? À toa que você é o Belém de arrepiar, né, patrão? Então eu tinha que me arrepiar aqui. Por quê? Porque eu sou médio sensitivo. Quando você ligar aquilo lá, se tiver o espírito aqui, já tá pra correr. Tá me tirando? Entendeu? Agora, se sou eu vendo esse espírito aí, antes dele ir pra parede, eu já tinha voado em cima dele. Eu sou um cara assim meio brabo, entende? Outro dia eu acordei e tinha um barbudo me olhando. Eu dei 2 tapas e pegou na parede. O barbudo vazou, entendeu? Mas assim, o interessante é que é esse impulso de tanta coragem, talvez eu tenha puxado do meu pai, né? O Van House lá do Ceará. Van Helsing. Mas assim, todo mundo tem medo. Mas o meu medo, ele me dá um impulso de encarar a situação. E não é à toa. Outra coisa que eu quero te perguntar, e os animais, cara? Porque recentemente tem 3 cachorrinhos aqui, né? Que é 3 bichos. Uma delas foi atropelada aí na frente. Cara, essa cachorra, eu passei os 3 dias vendo a cachorra aqui dentro. Isso é normal? Você acha que isso tem a ver ou era loucura da minha mente? Não, isso é uma opinião minha, né? Acredito que os animais eles têm também alma, não como nós temos. Eu acho que a gente vai evoluindo, tá? E aí os animais estão nesse processo de evolução ainda, né? Mas eles têm alma, assim como nós temos, mas com uma outra coisa, né? Eu acho que eles têm uma espécie de, digamos assim, tutor coletivo, né? Que o pessoal chamava de mônada. Ele pertence a uma mônada, ali a um grupo de almas, né? Como se fosse uma alma ali coletiva, mas acredito que existe sim. Do mesmo jeito cara, que existe a alma humana. Ela pulando, realmente, porque eu tinha tido uma afeição às 3 cachorrinhas, até hoje eu tenho, tô dando, cara, tô passando. Vou até comprar um Pitch Zero, que é do meu irmão, ele vai viajar, vai embora, tá dando só um tempo aqui. Tem que comprar, porque realmente eu vi a fidelidade do animal, né? Muito fiel. Um amor incondicional, né, Drica? Incondicional. Você tem cachorro também? Tenho. Tá no braço. Drica, você tem uma Já pergunta cheiro. para fazer pro Natandri? Você é nossa Tenho. convidada que está aqui para fazer o terror aí. Olha, eu tenho ligeira impressão. a minha família toda, né? Mora lá em Arapari, não sei se você já ouviu falar. Travessa da Barcarena, Arapari. Tem muita história, né? Que conto do Boto, a minha avó conta, todo mundo que mora lá acredita real nessa situação. É real. Acontece. Se eu tiver, tipo, naquela época menstruação, eu vou então acontece, pode acontecer lá. É real, essa história é real. Eu quero fazer só um parêntese aqui. Existe aquela coisa, nas minhas postagens sempre vem alguém dizendo essa história do Boto é lenda para encobrir abuso sexual. Sim. Né? Eu acho que já ouviu falar E o disso. Boto não é Boto, é o vizinho da casa. Tipo como se fosse alguém abusando sexualmente de alguém. Isso existe, claro que existe, nem precisa nem de lenda, né? Esses abusos existem aí, infelizmente, mundo afora. Aí, pronto, já passou.
Mas o boto sobrenatural, o boto encantado, também é real. Também é real. Eu já ouvi histórias assim de pessoas idôneas. A pessoa não tinha mínima razão, motivação para estar inventando aquilo ali. Entendeu? A pessoa afirma que aconteceu com ela. No meu caso, de uma senhora, né, mãe de uma amiga minha, que, assim, uma pessoa séria. Eu nem esperava que ela me contasse essa história. Ela soube que eu gosto, né? E aí, um dia ela me falou, olha, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Ela morava numa das ilhas de Abaetetuba. Abaetetuba tem muitas ilhas. E aí o marido dela saiu para pescar, já estava anoitecendo. Tava ruim, agora parece que piorou. Assim que ele saiu, alguém subiu o trapiche de madeira. Eles moravam ali na beira do rio, ali na ilha. E aí já estava escuro, não tinha a iluminação da selpa, né, equatorial, e aí a iluminação era de lamparina, e estava apagada a lamparina. E ela sentiu aquele piché, aquele cheiro, repetiu. Aquele ser se aproximou, ela estava deitada na cama, ele deitou ao lado dela, ela sentiu o negócio amassar lá o colchão, pegou na mão dela e ela ficou paralisada naquele momento, ela ficou imóvel, a gente chama de mundiar, ela ficou mundiada. E aí a sorte dela é que na hora o marido dela, me lembra porque voltou. E aí quando o bicho percebeu que o marido ia subindo no trapiche, ele correu, o marido ainda viu aquele vulto branco se jogar na água e sumiu. Há relatos de pessoas que flagram no momento de dar um tiro, acerta, e aí vai ver no outro dia o boto tá lá, morto. É real, a história do boto é real. Em pessoa, né? Sempre o boto, tipo assim, alguém já viu, mas a pessoa e viu o boto também. É porque o boto, por exemplo, vamos falar o lobisomem. Sim. Às vezes dizem que é um vizinho, né? Olha, é fulano que vira bicho, tal, vira lobisomem. Aí tu dá até um nome, é o fulano de tal. O boto não. O boto é um ser encantado que vive nas águas e que se transforma num homem para seduzir as mulheres. E aí depois que ele seduz, ele volta de novo lá para as águas e tal. Tem história também de mulher que engravida, mas é algo assim fantástico, difícil de acreditar. Mas assim, as pessoas que não acreditam, eu aconselho a conversar. Que moram nesses lugares. Tu vai ver a sinceridade nas palavras. Tem história de abuso, talvez por trás, deve ter, mas tem histórias fantásticas, contadas por pessoas que não teriam a mínima razão de inventar isso. Meu amigo, realmente são muitas histórias, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai ter que ter realmente umas 4 horas de conversa e não para, porque se a gente abrir aqui o Instagram, se a gente abrir aqui as redes sociais, vai ter centenas de milhares de pessoas fazendo perguntas. Porque todo mundo tem uma perseguição espiritual, todo mundo já viu alguma coisa, todo mundo já... Enfim, eu acho muito interessante esse tipo de assunto, né? Agora, eu queria que você desse assim uma dica para quem está sendo assombrado. Tem gente que tem uma assombração, tem gente que tem perseguições e não sabe o que fazer. Às vezes o cara vai na igreja e não consegue achar uma solução. Você vai montar os caça-fantasmas, Natan caça-fantasma? Mano, eu vou te ser sincero, eu não tenho interesse em acabar com a assombração de ninguém, não é a minha especialidade. Porque nos Estados Unidos tem uma empresa, né? Os caça-fantasmas mesmo de verdade, né? Mas me procura para eu documentar essa história, que é o que eu faço, né? As pessoas me procuram, vou lá, documento, filmo e tal, e reconto. Se a pessoa, sei lá, quer se cuidar, ela tem que procurar ajuda naquilo que ela acredita, que a fé dela acredita, né? Se ela é evangélica, procura uma igreja evangélica, se é católica, uma católica, se é espírita, um centro espírita, se é um bandista, um centro de umbanda. Aquela coisa onde ela professa a fé dela, que ela vai conseguir o equilíbrio dela. Falando em equilíbrio, falando em fé, vamos ligar o aparelho para ver o que dá Zé. Ai, meu Deus. Bora. Se tiver espírito de porco, agora vai aparecer. Esse aqui é o Spirit Box, né? Spirit Box? A teoria disso aqui é o seguinte, isso aqui chama aí os espíritos de porco aí, quem tá aí fora? Só para vocês entenderem, tá. Isso aqui é um rádio, né, modificado, uma parede de rádio normal, só que modificado para não pegar as frequências das rádios com facilidade, mas ele às vezes pega, né? Então, a minha fé nisso aqui, ela é parcial, eu acho que às vezes pode ser simplesmente uma voz de alguém de rádio, tá? Vou ser sincero com vocês.
Mas isso aqui é muito utilizado, isso aqui é muito popular e tudo mais, né? As pessoas que trabalham, que se dizem caça-fantasma, usam muito isso aqui e acredito que os espíritos se comunicam por aqui. Existe um negócio chamado transcomunicação, né? É uma forma de tu tentar comunicação com os espíritos através de aparelhos. Isso aqui é um método de transcomunicação. Aí como é que ele funciona? É assim, ó, ele está tentando pegar alguma frequência e se acredita que nessa hora um espírito pode interferir. Deixa eu botar aqui no outro módulo aqui que é mais fácil. Tá tudo com medo. E aí você faz uma pergunta, né? E se tiver uma entidade, tem que ter algumas combinações. Tem que ter um espírito aqui disposto a isso. Ele tem que ter essa capacidade que nem todos têm, e as pessoas que estão aqui de alguma forma, os nossos fluidos, digamos assim, ajudam. É uma combinação de coisas, mas vamos lá. Pergunta aí, vamos ver se dá certo. Silêncio! Silêncio! Necessito silêncio para ver se é possível a comunicação com os mortos, seres do outro mundo. Quero saber se há aqui algum morto. Se tiver um espírito aqui, meu patrão, bote o número da Mega Sena da próxima quarta-feira. Vamos ficar rico. Tenho ligeira impressão que você será muito bem-vindo. Agora, se você está aqui e for do bem, está aqui com luz, iluminado, gerando aqui energia positiva para todos nós, também seja bem-vindo. Pode falar se quiser, pode mandar um ruído aí. Vai perguntar que eu senti uma coisa do teu lado. Um pouquinho perto do microfone, né? Que aí... Os espíritos não gostam de mídia, eles não querem aparecer na televisão. Opa! Bora, Robson. Aquele cara que te persegue lá, cadê? O espírito maligno. Mas o que é que acontece aí? A teoria é que eles conseguem interferir através dessas frequências e falar algumas frases ou palavras. Já aconteceu isso? Dessa forma contigo? Palavras soltas, assim, mas eu tô atrás de algo mais intenso. Tem alguém aqui nesse estúdio desencarnado que veio acompanhando alguém que está aqui encarnado e que queira falar, mandar um recado? É uma mulher, tô sentindo uma mulher. Né? Você é uma mulher? Qual é seu nome? Você pode falar claramente o teu nome? Você veio acompanhando quem? Qual o nome da pessoa que você está acompanhando? Drica, Drica. Não vergonha não, diga que é a Drica. É isso, esse aí é o Spirit Box, aí tu tem que estar escutando. Eu agradeço a entidade espiritual que porventura veio aqui falar. A verdade é que... Caiu o microfone, eu sei que tinha um cachorro aqui, virtual no meu pé. É isso. Meu amigo Natan, olha, é claro que o mundo espiritual, ele é recheado, né, de espíritos, de entidades, tudo. Eu sou um cara muito temente a Deus, sou um cara que eu tenho a religião na ponta da minha língua. Quando eu vou dormir eu falo com
com Deus, quando eu falo com Deus, porque eu sei que existe tudo isso que a gente conversou aqui. Existe as lendas, existe o mundo espiritual, existe... Pai, Oi, filho. eu tô com medo de fantasma. Fantasma não existe, não. Quem te falou isso? A empregada. Corre. Por quê? A gente não tem empregada. O mundo em paralelo, existe o submundo. É tanto que os sinais do apocalipse estão chegando aí, né? A gente está comentando isso. Mas, falar contigo a gente se inspira, né? A gente quer continuar nessa viagem aí, mas eu sei que você tem compromisso. Então eu quero muito agradecer a tua presença aqui, né? A gente espera tê-lo com mais calma, com outro tempo bem maior pra gente sentar e escolher um tema só, né? Hoje foi um papo de boteco mesmo, a gente bateu um papo e foi interessante conhecer um pouco. Aí eu quero te perguntar assim, qual é assim a sensação que tu tem quando tu chega nos lugares, tu percebe que existe alguma energia, tirando o aparelho, tirando tudo? O Natan tem essa percepção espiritual? Às vezes eu percebo, às vezes eu não percebo nada. A minha mulher, por exemplo, ela é sensitiva, né? Então às vezes ela diz, tu viu? Eu disse, não vi nada. Então não é sempre que eu percebo. Interessante, né, isso? Não é sempre que eu vejo, mas tem lugar que é tão pesado que não só vejo como eu me sinto mal, sinto dor de cabeça. Eu também sou médio sensitivo, né? Eu sinto. Eu às vezes estou dormindo, por exemplo, assim, se tu chegar na minha porta, não sei tocar a campainha, alguma coisa vai tentar, às vezes toca em mim aí, a porta que chegou na Natan e tal. Enfim, cada um tem suas histórias, que na verdade nós somos grandes antenas, né? A gente tem uns que tem mais sensibilidade, outros menos sensibilidade, né? E isso faz da gente, cada um, uma pessoa ímpar, mas que tem esse universo dual. Nós somos corpo e espírito. E esse universo espiritual, claro que ele existe. Ele não só existe, como interfere também, né? Se você não tiver uma fé e tiver força para lutar contra isso, você acaba se tornando um refém, até mesmo de um espírito que nem força tem, mas ele consegue, através do medo. A palavra medo, eu fiz questão de perguntar desde o início da nossa entrevista, porque o medo, para mim, ele é o mal querendo ser alguma coisa. O mal se prevalece do teu medo. Então hoje, quando eu vejo o espírito e quando eu olho para o espírito, eu vou para cima do espírito com a força que eu peço a Deus. Então eu falo assim, meu Deus, quando eu falar não sou eu, é a tua força sobre aquela situação. Eu tenho tido algumas situações, principalmente se eu estiver com uma pessoa, se eu estiver com o espírito que eu dou com ela, eu passo a noite tendo pesadelo, passo a noite sendo perturbado, mas eu vou lá e quebro toda essa sensação de medo através da minha coragem. E isso é fé, né? É fé. Então eu acho que esse mundo espiritual, ele respeita isso, é incrível isso. Se você chegar com fé, eu cansei de sonhar, né? Eu exorcizando crianças, exorcizando um adulto, mas com a fé assim, lutando. Outro dia eu sonhei, eu estava num cavalo gigante, com uma espada muito louca assim, degolando monstros, né? Monstros demoniados. Então assim, eu não sei de onde eu venho, para onde eu vou, mas eu sei que eu tenho muita ligação direta com algo que é para proteger contra o mal. Eu luto muito contra o mal. Eu já uma vez conheci uma pessoa, ela era uma pessoa que tinha ligações, era meio que satanista, né? Eu não sabia. E eu sonhava sempre, né, exorcizando criança, eu pegava assim, levantava a criança e tal. Então, isso é uma transferência de energia. O que você fez agora aí com o aparelho é uma transferência de energia. Porque, segundo eu vi há 10 anos atrás, que o futuro vai nos dar a permissão, através da tecnologia, de se comunicar com os espíritos. Pois é, existe uma coisa chamada transcomunicação. Então, isso já é praticado há muito tempo, algumas décadas, no Brasil e fora do Brasil também. E aí as pessoas utilizam, por exemplo, aparelhos mais modernos que esse aqui. Vê se alguém está na porta. Pode continuar, Natan. Para gravar voz, para gravar imagem, entendeu? Existe, pode pesquisar, transcomunicação. Já se conseguiu muita coisa através desse método. Eu acho que isso vai avançar um dia, né? A gente ainda tem muito o que descobrir. Talvez um dia o que a gente chama de sobrenatural, a ciência consiga explicar de alguma forma que se encaixe num novo natural. Acho que tudo é uma questão de tempo. O mundo, ele não está já... A gente não descobriu o mundo desenhado definitivamente. A gente vai descobrindo e desenhando e mudando as opiniões, mudando os pontos de vista. Então, talvez um dia a gente entenda o que é
essa coisa do sobrenatural que mete tanto medo nas pessoas, né? Eu costumo dizer para minha mulher, um dia a gente vai ser um espírito também. Claro, Então, nós somos espíritos de experiência humana, né? se tu ficares apegada a alguma coisa, tu vai gostar que te exorcize, que te expulse, ou tu vai preferir que alguém venha e diga, vem cá, o que tu queres? Entendeu? Qual é a tua necessidade? Então, eu procuro lidar com essa coisa dos espíritos dessa forma, tentando encarar com uma certa naturalidade. É isso aí. Natan, obrigado pela tua presença. Gente, esse é o Natan do Belém para Arrepiar. Valeu. Só começamos, tenho certeza que outros encontros iremos se aprofundar mais. E o próximo você vai fazer uma enquete para descobrir o que é que as pessoas querem saber de você. Beleza. E aí a gente acaba respondendo o que as pessoas querem realmente saber. E falar as suas histórias, né? Cada um vai ter uma história. Então tem que ser um tempão, cara. Tem que ser um boteco, só nós dois aqui, tá? Cara, tem muita história. Tem uma live aí, eu saí cansado dessa live. É quase 3 horas de live. E não tinha história. O que eu coloquei lá não deu pra contar tudo. dá. É muita coisa, cara. Eu devo ter cerca de 12 mil postagens nas minhas redes sociais Um brinde. atualmente. Então é muita coisa. Um brinde. Saúde, paz, E a todos nós, prosperidade. E que Deus nos abençoe e nos proteja dos espíritos Amém. malignos. História muito Valeu. boa. Valeu, Drica. É isso aí. Até o próximo boteco. Valeu. This is how we fucking party.